Fala pessoal, esse é mais um desafio de programação e no desafio de hoje vamos falar sobre como reverter números. Em princípio parece bem fácil, mas eu vou explicar para você como funciona esse desafio. O problema aqui é que, dado um número inteiro de 32 bits com sinal x, retorne x com seus dígitos invertidos. Se a reversão de x fizer com que o valor saia do intervalo de números inteiros de 32 bits com sinal entre menos 231 e mais 231 menos 1, você retorna zero. O que está acontecendo aqui? Você vai receber um valor, por exemplo, o valor de 1, 2, 3, e aí você tem que reverter esse valor, que é recebido em formato de integer, ou número inteiro, para 3, 2, 1. E você retorna esse valor. Se esse valor ser um valor menor que 231, pode ser 232 negativo, menor que negativo de 231, ou maior que 231 menos 1, vamos supor 300, 400, etc., você vai retornar zero. Outra coisa aqui que pode acontecer é que você pode ter números negativos também. Então, se você receber um número negativo tipo 1, 2, 3, você tem que retornar o sinal de negativo e 3, 2, 1. E se você receber um número que termina em zero, você tem que ignorar esse zero e retornar o número sem o zero na frente. Então, se você receber um número que se escreve em 120, 120, você, no caso, vai retornar 21. Então, você não retorna o 021, você vai retornar o 21 em formato de integer. Como podemos fazer isso? Já vemos aqui que uma das coisas que devemos verificar é que o valor que a gente recebe tem que estar entre esses números aqui. Então, a primeira coisa é checar se está entre esses números, e se não estiver, vamos retornar o número zero. Agora, se estiver entre esses números, a próxima coisa que vamos fazer é verificar se o número é negativo ou positivo, porque a gente tem que manter a ordem e verificar se o número final vai ser negativo ou positivo. Após verificarmos que o número é negativo, salvamos esse sinal negativo. Aí, a partir daí, vamos então reverter o resto do número, levando em conta também que o número pode terminar em zero. Então, também temos que verificar se tem um zero no fim, e se tiver um zero no fim, nós vamos ignorá-lo. Agora, se tiver um zero no meio do número, ele não pode ser ignorado, né? Porque 102 viraria 201. Então, parece bem fácil o que temos que fazer, desde que levamos em conta todas essas variáveis que podem ter no número. Então, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer você aí mesmo, você pode tentar. E agora, a partir desse momento, eu vou passar a colocar isso em Python. Aqui temos exatamente a função que vamos usar, que é uma função de classe, solução com função de reverse, que é reversão. E no caso da nossa função aqui, receberemos o número x em tipo de integer. Então, como explicado, a primeira coisa que temos que fazer é verificar o sinal do nosso número. Então, vamos inicializar o sinal como 1, como se fosse positivo. Aí, a partir daí, podemos verificar se x é menor que zero, porque daí seria um valor que seria negativo. Então, se o x for menor que zero, nós vamos transformar essa variável de sinal que definimos ali em cima em menos 1 para ser usado no final. E então, daí vamos atualizar o nosso número x para um número que é número positivo. Então, vamos multiplicar esse x pelo sinal negativo, porque negativo com negativo é positivo, porque daí, a partir desse momento, nós tiramos esse sinal do número e o número fica 1, 2, 3, limpinho para a gente reverter. E depois, no final, só temos que preocupar pelo sinal aqui que foi alterado para sinal negativo. Então, isso está sendo salvo já no começo. A próxima coisa que vamos fazer é verificar aqui se o número termina em zero. Para verificar se o número termina em zero, nós vamos fazer uma operação aqui que, se x
não for igual a zero, porque o x também pode ser zero, e se for zero, nós só vamos retornar zero também, né? Enquanto nós tivermos um valor x que é divisível por 10, querendo dizer, se for dividido por 10, quer dizer que termina em zero. Então, dividido por 10 igual a zero. Nós vamos, então, atualizar o número x para só a divisão desse x por 10. Porque se dividirmos x por 10, isso quer dizer que obteremos só os números que precisamos. Então, vamos supor que tenhamos o número 1.200. Se dividirmos 1.200 por 10, nós vamos receber 120. Aí, o 120 ainda é dividido por 10, como estamos calculando aqui. Então, 120 dividido por 10 é 12. Aí 12 não é divisível por 10 exatamente. Então, a partir desse momento, paramos no 12 e salvamos o 12 aqui no x. E aí vamos usar só o 12 para reverter, para transformar isso em 21. Então, é desse modo que eliminaremos o zero do fim do número. Após eliminar o zero do fim do número, nós podemos transformar esse número em uma lista de números sequenciais. Se transformarmos isso numa lista de números sequenciais, fica mais fácil para a gente reverter esse número. Então, no caso aqui, se tivermos 12, transformaremos 12 agora em 1,2. E aí, tudo que vamos fazer é reverter isso para 2,1 em uma lista, e depois transformamos essa lista novamente em integer, só juntando esses dois números. Então, transformamos o nosso x aqui em lista, aí em caracteres, né? E depois transformamos em lista, que é número aqui que foi salvo com os caracteres do x, que o número foi transformado em caracteres daí, lista. Aí usamos essa função de reverse, que é uma função que já é contida em Python, porque essa função é capaz de reverter listas. Aí, após reverter essa lista, nós vamos usar uma função de juntar números. Então, juntaremos todos os números com a função de join, ou não números, né, os valores guardados dentro dessa lista, que foi revertido anteriormente. Então, vamos usar essa função de join e passar num, que é onde estamos salvando o nosso número. Aí, após juntarmos tudo, vamos só transformar o num em integer, que é o valor de número inteiro, e multiplicar isso aqui para o sinal, que é o sinal do número que salvamos no começo. Que se for -1, isso vai transformar em um número negativo. Se for positivo, isso só vai manter o número positivo. Agora, a última coisa que devemos fazer é verificar se o número ainda está entre menos 231 e 231 menos 1. Então, o que vamos fazer aqui eu fiz um errinho aqui. Então, na verdade, o valor que tem que ficar não é entre 231, é o valor 32 bits com sinal de 231. Então, na verdade, 2 sobre o poder de 31. 2 sobre menos 31. E daí, no caso, é negativo, né? Então, 2 sobre 31 e menos 2 sobre 31 e 2 sobre 31, 200. Ah, tá certo aqui. Então, eu que escrevi errado. Então, é menos 2 sobre 31 e 2 sobre 31 menos 1. Então, menos 2 sobre 31 e 2 sobre 31 é menos 1. Isso foi um errinho no começo aqui, mas não tem problema, porque é só no fim agora que estamos verificando se o número ainda cabe dentro desses valores. Então, vamos usar essa função de power, que é a função de elevação do número 2, que é, então, lower é a nosso valor mais baixo e o upper é o nosso valor mais alto. Então, usaremos a mesma função de power, que é a função que eleva, né? 2 sobre 31 menos 1. Então, agora obtemos os valores dos limites de cima e de baixo.
E a próxima coisa que devemos fazer é verificar se o número é menor do que o upper, que é o valor mais alto, e número é maior do que o valor mais baixo que podemos ter. Se ficar tudo certo entre esses valores, vamos retornar o número. Agora, se não ficar entre esses valores, nós vamos retornar o que falamos no começo, que é o zero. Então, você vê aqui que temos 1, 2, 3 como a nossa entrada. Se executarmos esse algoritmo, deve receber 3, 2, 1, exatamente o que recebemos. Se colocarmos menos 1, 2, 3, você vê que recebemos menos 3, 2, 1. E se colocarmos menos 1, 2, 3, 0, 0, 0, devemos receber... teve um errinho aqui. Multiplicação de sinal. Número inteiro. Bom, pessoal, eu achei um erro aqui no meu script, que eu coloquei aqui a divisão simples. Se eu colocar divisão simples aqui, o que acontece é que converte esse número a floating point. Então, vai converter esse número ao número, tipo, se for 120 dividido por 10, vai ser 120.0. E não é isso que queremos. Então, queremos receber só o 12 limpinho sem o ponto zero. Então, usaremos essa divisão com duas barrinhas aqui para converter esse número para o método que precisamos realmente obter aqui para depois reverter o número. Então, se revertermos esse número aqui de 120, 0, 120 que tem o zero no final, né? Vamos receber um menos 21. Aí, se tentarmos com o outro caso que tentamos e deu errado, 0, 0, 0, você vê que estamos recebendo também o valor de menos 321. Então é isso para o desafio de hoje, espero que tenha gostado. Já deixa o like aí, se inscreva no canal para mais desafios e até a próxima. Valeu!